Você já ouviu falar em jardas? Não? Sim? Talvez? Pode ser uma pergunta confusa para algumas pessoas, pois não é uma palavra que nunca se tem ouvido, mas muitas vezes não associamos de maneira rápida o seu significado. E esse jogo? Você sabe qual é? Mesmo que você não seja amante de esportes, deve saber que o futebol americano é um dos esportes preferidos dos norte-americanos. Desde pequenas, as crianças nos Estados Unidos aprendem as regras e praticam futebol americano, uma paixão nacional. Assim como o beisebol e, claro, o basquete. Bom, mas vamos voltar ao que interessa, o futebol americano. No futebol americano, o campo possui uma divisão bem diferente do futebol ao qual estamos acostumados. Esse campo é dividido em jardas. Cada traço pequeno na lateral equivale a uma jarda, e o espaçamento entre cada linha contínua, que vai de um lado do campo ao outro, equivale a 5 jardas. Ok, está em jardas. Mas afinal, o que é jarda? Quanto equivale isso em metros, a unidade de medida que conhecemos? Uma jarda equivale a 91,44 centímetros. Sendo assim, um campo de futebol americano tem 91,44 metros, 100 jardas de comprimento, por 48,5 metros, 53 jardas de largura, mais duas end zones de 9,14 metros, 10 jardas de comprimento, que é a área de interesse de cada time, pois quando a bola chega nessa zona, significa que a equipe conseguiu marcar pontos. Ou seja, seria como se fosse o nosso gol. Mas de onde saiu essa medida? Ou seja, quem definiu que uma jarda iria equivaler a 91,44 centímetros? Na antiguidade, para se medir um comprimento, por exemplo, era muito comum utilizar partes do corpo, por ser algo universal e que todos conseguiam utilizar. Contudo, surge um problema. Todos possuem pés, polegadas e mãos, por exemplo, mas as pessoas não possuem o mesmo tamanho de pé, nem de mão, muito menos de polegadas. Isso causava grandes transtornos. Por isso, começaram a utilizar as medidas dos corpos dos reis, uma forma de padronizar as medidas e minimizar o problema. Mas isso solucionou o problema só por um tempo. Pois, quando um rei morria e outro assumia, as medidas acabavam mudando também. Por isso, essa ainda não era uma boa forma de se padronizar. Porém, no século XII, um rei conseguiu utilizar uma medida do seu corpo para padronizar uma unidade, a jarda. Ainda que não se tenha origem bem definida, sabemos que o rei Henrique I da Inglaterra, no século XII, definiu a unidade jarda como sendo a medida da distância do seu nariz ao seu polegar, quando o braço estava estendido. Em 1959, essa jarda foi definida em função do metro, e então uma jarda passou a ser equivalente a 0,9144 metros, ou 91,44 centímetros. Interessante, não é? Quem diria que a medida do corpo de um rei seria tão importante e ainda utilizada nos dias de hoje? Existem muitas outras histórias por trás do surgimento das unidades de medida e do sistema de unidades. Mas agora você já sabe, quando ouvir falar em jarda, não se esqueça, touchdown! Mas lembre-se, é um touchdown da realeza.